Pessoal, já deu start aqui na gravação, tá? Antes da gente começar a aula aqui no aprendizado propriamente dito, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes, tá? Do EAD. Antes, aí já estou incluindo o som, tá? Aí já que a gente inicia a aula de hoje. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pois é, pessoal, deixa eu já compartilhar aqui antes. Já iria fazer a presença aqui, eu até já coloquei, tá, Tamara? Sua presença. E lembrando que ao final aqui da aula, né, eu já faço a confirmação aqui de quem participou, né, quem que não participou, e já faço o lançamento aqui na chamada. É, já registrei aqui, viu, Tamara? Eu compartilhar a tela que aí fica melhor. Vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, ó. Você vai vir aqui na aba de postagem, tá? De superações, como vocês aí já iniciam, inclusive, Tamara, eu acho que você já até enviou. Eu tava olhando aqui ver se já tinha alguém enviado, né? Eu vi que foram umas 3 pessoas, acho que inclusive você que já enviou. Mas que bom, mas agora vai ser a oportunidade de você, se você viu que não conseguiu ou que ficou faltando alguma coisa, você revisa agora. Aí é o seguinte, o, a atividade hoje vai ser essa daqui, o desafio 4.1, tá? Da SAP 4. E o envio, ele é como vocês já iniciam aí na empresa já a partir das 18, esse envio ele vai poder ser feito até a hora que vocês, né, finalizarem aí, tá? Ele está em 2 etapas, né? Você tá, Mara, que já começou a fazer, eu vi que você enviou, tá? São 2 etapas, a atividade 4.1 e, se eu não me engano, acho que são 3, a 4.2, mas é na próxima semana. A de hoje, a que tem que entregar hoje, tá? A tela fecha às 22 horas e aí vocês vão entregar a de hoje. O prazo é essa daqui, ó, o desafio 4.1. Beleza? Eu vou iniciar a explicação dele aqui. Já vamos baixar aqui a SAP. SAP 4 aqui e o desafio 4.1. Beleza. Para vocês desenvolver, vocês precisam de alguns subsídios aí que eu vou
mostrar aqui no decorrer da aula de hoje. Eu até separei aqui na pastinha de vocês. Aí fala de motores, né? Ele vai servir mais para a próxima aula. Mas é importante, tá? Vocês veem aqui no essa norma aqui, ó. Vocês colocam aqui equatorial, tá? Goiás. Aí você pode até colocar normas técnicas. Aqui tá de tanto eu digitar já apareceu. Aí aparece aqui, né? Li, entendi, enviar. Aí você vem aqui em normas técnicas de conexão. Provavelmente ele não vai carregar a caixa de diálogo aqui, ó. Você clica de novo, aí ele carrega, tá? Então a norma, né, que ela vai servir para o eletricista, né, no caso de vocês, o eletricista industrial, praticamente todas essas aqui, mas a principal, essa norma técnica a 01, a gente chama de 01 aqui, são quatro zeros, tá? Você pode já baixar ela aqui, ó, na hora que aparece, você já faz, vem aqui, ó, faz o download e ela carrega aqui na página. Eu já tô com uma carregada aqui, né, para vocês não perderem. Aí tem esse site aqui, é só você digitar que vai aparecer aqui, ó. É até, ó, maequatorial.com.br, tá? Aqui é porque tem umas tabelas aqui que você pode usar para fazer o cálculo de potência da próxima aula, tá? Do próximo desafio. Ah, e hoje eu já vou já. Vocês vêm aqui, ó, normas técnicas. Ah, peraí. Melhor, coloque aqui NRMTE, né? Do Ministério do Trabalho e Emprego. Isso, melhor. Vem aqui no Google, ó, NRMTE, que vai aparecer esse link aqui. Às vezes ele pede para você logar, tá vendo aqui, ó, entrar com .gov, porque hoje em dia o .gov, por exemplo, tá o seu CPF, tá se você tem carteira de motorista, tá tudo interligado. Às vezes eles te pedem aqui, tá? E a gente vai precisar dessas normas aqui, ó, principalmente aqui, ó, do NR10, para a gente poder desenvolver essa atividade, tá? Vamos lá. Vamos lá na SAP. Aí eu já fiz um resumo aqui. É, ó, essa aqui é a folha de atividade. Vocês são duas etapas: os riscos existentes, tá? E os procedimentos de segurança. Vou passar os subsídios para vocês primeiro, aí depois no finalzinho da aula, a gente analisa aqui, tá? Então, o que é né, a situação de aprendizagem do quadro? Ainda da empresa da Pendramin. Vou até aumentar aqui colocar na tela inteira, que aí vai ficar melhor. Imagine você, né, diante de um problema que envolve a eficiência dos motores elétricos, né, pois a Pendramin Limitada, né, está apresentando alto consumo de energia e precisa dimensionar o gasto. Então, na verdade, esse dimensionamento do gasto, provavelmente a gente vai fazer algum cálculo aí de quilowatt-hora, tá?
Aí eu vou deixar para na próxima aula a gente aprofundar mais isso, que tem a ver mais com a próxima atividade. Então, passaram-se 3 meses, sua jornada de trabalho na Pendramin, né, continua. Desta vez você está na filial sul em Santa Catarina, onde é feita a lapidação de pedras preciosas, né? Lembra os circuitos que a gente vem analisando aí no decorrer da disciplina, né, lá da Pendramin, controlador, com resistores e por aí vai, né? Capacitor. Ao chegar à empresa, você constata que dois motores, né, um grande e outro menor, estão sem identificação. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vamos, vamos marcar aqui, ó. Vou tirar essa marcação. Vamos ver a quantidade de constatações que estão sendo feitas aqui, ó. Existe dois motores. Qual que é a potência? Não sei. Provavelmente na próxima deve ter aqui. Um grande ou outro menor. Ele fala esse grande, né? Pode ser um de 60 CV e um de 200, né? Ou seja, esse menor aí, ele é menor em relação ao outro, né? Ele não é tão, né? Quando fala, eu acredito que um grande, ele está falando da dimensão, né? Mas ele também pode estar falando da potência. Então tem dois motores sem identificação. Vou marcando aqui. Informaram que os operadores preferem utilizar o motor maior por julgarem ser mais eficiente. Então, eles acham que o motor, só porque ele é maior, não sei, tô chutando aqui, é mais eficiente. Ok, vamos lá, vamos ver o restante aqui. Para resolver esse problema, você precisa saber qual o fator de potência dos dois motores. Então isso aqui já tá, tô vendo que é para o próximo para a próxima atividade. E se estão dentro da recomendação, dentro do recomendado pela concessionária de energia elétrica da região, dessa daí, né, de Santa Catarina. Primeiro, pessoal, é assim, toda, é, acho que eu até comentei com vocês em aulas passadas, né? A NBR ela é vamos dizer assim, é uma cópia de uma norma internacional, né? E essa norma internacional é validada, né? Ela tem fé pública, tá? E ela é vendida, né, para os países, traduzida para o português, e aqui ela virou né, a parte da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? A ABNT. Beleza. E, e essas normas aqui da concessionária, por exemplo, é essa daqui, ó, que eu pedi para vocês baixarem. Essa daqui. Então, a de Santa Catarina, né, tem a dela aí, né, dessa região aí, né, Filial Sul em Santa Catarina. Vamos fazer de conta que é essa daqui, né? Então, essa aqui da Equatorial, essa norma aqui, ela é baseada na NBR, né? Uma das que essa norma de distribuição, ela é chamada norma técnica, né? NT ou NTD, norma técnica de distribuição. Na verdade, essa norma aqui, ela tem é, um pé, né, nos ditames, ou seja, nas regras da NBR 5410, da NBR 5419, que fala sobre SPDA, e outras NBR que fala sobre aterramento, né? Apesar da SPDA ela envolver também o aterramento, existe uma norma, né, só para aterramento, beleza. E daí todas as normas do Brasil, né, de todas as concessionárias, incluindo essa aí de Santa Catarina, né, da região, a concessionária local, elas pegam pedaços, ou seja, parte dessas NBRs e integram os seus documentos, que é a norma, na norma técnica aqui. E aí, para a próxima aula, já dando spoiler aqui, ó, e essa daqui fala de fornecimento de energia elétrica em baixa tensão,
tá? Dá para você fazer o cálculo do motor. Ah, professor, mas é a Pendramin, é uma indústria aí. Tem outra norma aqui, mas assim, a média tensão é só no quesito você conseguir por exemplo, você dimensionar uma subestação. Vamos supor que essa Pendramin aqui tem um transformador de 300 kVA, tá? Aí tem uma tabela lá que fala até carga tal transformador de 300 kVA, né? E dependendo da carga, ou seja, do somatório de potências de iluminação, tomada de uso geral, tomada de uso específico, ou ponto de força, né, de uso específico, no caso aí do motor, por exemplo, esse motor grande e pequeno que ele não falou a potência, né? Aí a gente tem que fazer a correção do fator de potência. Não vamos fazer agora, porque o objetivo agora primeiro é a segurança, tá? Aí na próxima, né, na próxima aula que a gente vai fazer o 4.2. Mas já estou dando a dica aqui, ó. Por exemplo, essa tabela aqui, ó, dependendo da revisão, a revisão que eu já baixei aqui é a revisão 7. Tem essa tabela aqui, ó, a tabela 7, que fica na página 40, tá? Dependendo da revisão que você pegar, se for uma revisão acima, talvez ela esteja um pouco abaixo aqui, ó, que fala sobre os motores, que vai ser um assunto que a gente vai falar numa próxima UCI, né, de partidas elétricas e de motores, tá? Mas já vou dando spoiler. E essas tabelas aqui, ó, a próxima dela, que é a 8, fala de demanda, né, ou seja, da potência. Aqui a gente tem o equivalente, ó, para um motor, ó, esse daqui, ó, esse primeiro aqui, um motor monofásico, ou seja, a nossa fase monofásica usa 220 volts, tá? Então, seria para essa situação. Aí nós temos várias potências aqui, ó, um quarto de CV, um terço de CV. Aí aqui, ó, um quarto de CV equivale a 0,66. Aqui está falando, ó, valores em kilovolt-ampere, valor em potência ativa, né? Eu lembro que até eu ministrei uma aula falando sobre o sistema elétrico de potência, falando sobre a potência ativa, que a gente vai ver na próxima aula aí, tá? Então, aqui ele já está dando valor em potência ativa, ou seja, 0,66 aqui, ó. Ele está falando, ó, um quarto de CV, aqui está dizendo, ó, um quarto de CV, cavalo vapor é igual a 0,66 kVA. Aí, para você transformar em volt-ampere, como o quilo é 10 a terceira, né? O K é igual a 10 a terceira. Para você transformar ele em volt-ampere, você vai andar três casas aqui, ó. Se você aumenta o número, ou seja, de 0,66 ele passou para 6,6, você diminui o expoente. Aí o objetivo é o quê? Diminuir três casas, né? Porque produto de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes, né? Aí vai ser 3 menos 3 aqui, que aí vai dar zero. Então você vai andar três casas, uma, duas, três. Aí, na verdade, vai dar 660 volt-ampere. É assim que você vai operar. E essa daqui é a tabela 8 para motores monofásicos, né? O nosso monofásico aqui, né? Uma fase é 220 volts, beleza? Agora, essa outra tabela aqui, ó, são para motores trifásicos, né? Aqui, ó, o mesmo motor, deixa eu ver se tem um quarto de CV. Não tem um quarto de CV, não tem um meio, tem um terço, tem três quartos aqui, né? Aí é a mesma ideia, ó, um terço de CV é igual, só que trifásico, viu? Um terço de CV, um terço de cavalo vapor é igual a 0,65 quilo, tá falando aqui, ó, kilovolt-ampere, né? Você vai andar três casas, então ele é igual a 650 volt-ampere. Já vai entendendo aqui para da próxima semana.
informaram que os operadores, vou aumentar mais aqui, ó. Informaram que os operadores preferem utilizar o motor maior por julgarem ser mais eficientes. Será se ele é? Vamos ver. Vamos ver na próxima semana. Para resolver o problema, você precisa saber qual o fator de potência dos motores. Vou até deixar já escrito aqui, né? Qual ele quer o fator de potência dos motores. Fator de potência é o cosseno do ângulo aqui. É o cosseno, vai ser entre a potência aparente, a potência que realiza trabalho aparente é em volt-ampere, a que realiza trabalho é em watt, e a reativa, lembra que eu falei na aula, que é como a analogia lá da espuma da cerveja, né? Na hora que você compra o chopp, você compra tudo, né? Você compra a cerveja e a espuma, você paga por tudo. Mas a espuma você não utiliza. Aí, no caso, se não existe essa espuma, ou seja, o campo eletromagnético, aí que é volt-ampere reativo. Se não existe esse fluxo de campo eletromagnético, literalmente não existe condução de energia elétrica. Então tem que ter, no mínimo, aí por isso que a ANEEL, né, recomenda, né, que o fator de potência para os motores aí, né, seja de 0,92 ou o grau aqui, ó, é de aproximadamente 23 graus. Vai dar 23 graus, mais ou menos. Se fizer a conta, eu ensino na próxima aula aí a gente fazer. Vamos ver aqui. Ah, porém, né, antes da gente fazer esse cálculo, antes de mais nada, né, a gente tem que trabalhar com segurança, né? Acho que eu até comentei já com vocês. Eu, além da formação de engenheiro eletricista, né, eu sou também engenheiro de segurança do trabalho. Então, segurança, pessoal, é fundamental. Ó. E, porém, antes de qualquer atividade, né, é preciso garantir as condições de segurança, pois, né, você sabe de antemão que será necessário ligar instrumentos de medição, né, aos motores elétricos. Por isso, sua primeira abordagem junto à equipe, né, será sobre a NR10. Trata-se de uma norma regulamentadora do trabalho, tá? Então, deixa eu fornecer os subsídios aqui para vocês. Daqui a pouquinho a gente, até o final da aula, a gente analisa aqui, tá? Então, esse daqui, ó, igual eu falei no início da aula, você vai lá no Google, né, digita NRMTE, né, o acrônimo para Ministério do Trabalho e Emprego, e aí você vai chegar, né, nessa página aqui. Aqui são todas as normas. É porque, assim, em resumo, né, eu acho que eu até comentei em aulas anteriores aí, provavelmente a professora Thais, né, que foi a professora que acompanhou vocês aí nas primeiras UCs aí do curso, né, de eletricista industrial, ela deve ter comentado que as normas de segurança aqui, elas são para as funções, né? Existe no Ministério do Trabalho e Emprego, né? Hoje teve um período aí que ele deixou de ser ministério, não sei se vocês sabem, né? Teve um período aí que ele virou uma pasta do Ministério da Economia, aí o governo viu que não deu certo, voltou a ser ministério. Então, tudo no que tange, ou seja, tudo relacionado à segurança, em qualquer atividade, né? Então, existe o chamado CBO, né? O Código Brasileiro de Ocupações. O Código Brasileiro de Ocupações, por exemplo, a ocupação, né? É o do curso que vocês estão fazendo, é o eletricista industrial, por exemplo, antigamente, acho que eu comentei com vocês, se não comentei, eu vou comentar agora. Você não tinha um curso de eletricista. Olhava para sua cara e falava: eu acho que você vai ser um bom eletricista.
Shazam, você gritava Shazam e você não ri não, viu? É verdade, era desse jeito mesmo. Aí o que que acontecia? Uma pá de acidente, é muito acidente que acontecia. Então, né, vamos dizer assim, essa bagunça, ela foi resolvida, né? Por exemplo, o eletrotécnico e o engenheiro eletricista, eles têm autorização pelos seus órgãos, né? Tanto pelo o engenheiro pelo CREA e o eletrotécnico pelo o Conselho Regional, né? E o Conselho Federal dos Técnicos, né? A ministrar cursos para eletricista, né? Acho que eu até comentei com vocês. Eu sou professor de vocês, né? Tenho a formação, mas existe um funcionário aqui, né? Um colaborador aqui do Senai, que ele é contratado juntamente com a chancela, que foi a autorização aqui dos cursos, né? Curso técnico, curso de graduação, curso de pós e por aí vai, né? Aqui o pessoal chama de qualificação, mas no caso o termo correto é capacitação, né? Então, né, na qualidade de engenheiro, o Eletrotec também na qualidade de técnico, eles têm, né, nós temos a autorização de ministrar o curso de capacitação, esse que vocês estão tendo, e também de ser responsável técnico por esses cursos, responder tecnicamente por eles, né? Tanto ministrando quanto assinando o certificado. De vez em quando, quando eu ministro os cursos de NR10, de CEP, ou qualquer outro curso de segurança do trabalho que o Senai precisa, né? Depois que finaliza, aí eu pego, faço aquela assinatura digital, né? No certificado da turma lá que fez o curso, tá? Então, na época, né, só existia o CREA, né? Ele viu essa necessidade porque praticamente não tinha plano de curso, não tinha nada, né? Era como se diz, o cidadão mexia ali no circuito, se dava um treinamento meia boca, no início confesso que não existia nem treinamento, infelizmente, né? Então, essas duas etapas aqui, né, a tarefa a 4.1, ó, até lembra que eu falei no início aí, a Tâmara já tava aí no início da aula aí, né, que entrou depois, até o envio, viu, é até às 22 horas, tá? Então, depois que finalizar essa parte da aula aqui, né, a parte aqui é expositiva, né, vocês têm até às 22 horas para finalizar essa primeira etapa, que é a 4, né? A 4.1, tá? Tem alguns que já se adiantaram, já enviaram, né? Mas vocês têm até esse período. Depois vai estar bloqueado para vocês enviarem, tá, pessoal? Beleza. Aí o Ministério do Trabalho e Emprego, então são normas, né? Normas relacionadas a todo e qualquer tipo de ocupação, ou seja, esse Código Brasileiro de Ocupações, ele tem um número, né? Para engenharia é um número, né? Dependendo da área, tem um número específico. Para o eletricista, dependendo da área, se ele é predial, se ele é industrial, tem esse número. E dentro, né? Dentro desse número aí, tem uma série de especificações, né? De atribuições que você pode e regras, né? Regras de segurança no trabalho, que o objetivo principal é esse, é a segurança no trabalho. Então, para nosso interesse, a NR10 aqui, ó, aí você vem aqui em NR10, né? Já vai acessar, né, o subdomínio aqui, né, da NR10 e o texto atualizado dela, ó, tá falando que a última atualização, né, não era nem, ó, isso aqui é quando era secretaria, viu? A última atualização aqui foi na época que ela virou secretaria. Aí tem esse outro manual, só que eu não vou falar dele agora, não. É, vamos ser um pouco. Eu posso até falar dele daqui a pouquinho. Então, você vai. Essa daqui é a mais atualizada, né? Deixa eu baixar aqui. Essa foi a única que eu deixei para baixar agora, por quê? E aqui, ó, você clicando aqui, tem um manual de interpretação. Só que esse eu já tenho aqui, ó. Eu fui fazendo a pastinha de vocês.
Então, a única informação que ele fala, ele não dá, assim, é que é bem genérico. Então, eu até vi, já comecei a ver aí, já comecei a corrigir. Pessoal que já mandou aí, já mandou aí desde das 6 horas, né? Como ele está muito genérico, ele não fala, tem tarefas que a gente tem um desenho lá, e aí você vai desenhar o mapa de risco, né? Ver quais que são os riscos, e eu vou passar pelos pontos principais aqui, tá bom, pessoal? Então, a segurança, né, a NR10, ela trata de segurança em instalações elétricas. Lembra que eu falei que nós temos a NBR 5410, que fala de instalações elétricas em baixa tensão, tá? E aqui, no caso, a NR10 é todo tipo de tensão, é a baixa, é a média tensão, é a alta tensão, ou seja, tem eletricidade, né? Com exceção, tem o anexo aqui que fala que aí tem um range, né, de baixa tensão, tem o de média tensão, e aí tem esse range aqui. Aí tem uma outra norma, tá? Já que a gente está falando de eletricidade, que é interessante vocês saberem que ela existe. Aqui, ó, a NR16, tá? A NR16 ela trata de operações perigosas, né? Ou como o nome no bom português diz aqui, operações periculosas, né? Então, basicamente, vou baixar essa aqui também, ó. É interessante vocês tê-la no hall aí de conhecimento de vocês. Então, a NR16, ela está intimamente ligada à NR10, por quê? Porque, segundo a NR16, a eletricidade é um tipo de operação periculosa, ou seja, perigosa. Basicamente, a periculosidade é quando você, no exercício aí da sua profissão, ou como eletricista industrial, por exemplo, ou como eletrotécnico, ou como engenheiro, dependendo. Vamos supor que eu estou trabalhando como engenheiro de manutenção, ou seja, eu boto a mão na massa, eu vou lá no QTA, né, no quadro de transferência automática. Com a transferência automática é o quadro em que a gente faz a transferência no horário aí fora de ponta, né, no horário de ponta o, a concessionária, a gente joga para o grupo motor gerador, né? Porque no grupo motor gerador vai ser mais barato, né? Do que você pagar o quilowatt-hora naquele período, né? E ele é muito mais caro. Então, atividades com eletricidade são consideradas atividades periculosas. Por quê? Né? Tem até essa lista aqui, ó. A degradação química autocatalítica, né? Ação de agentes extintores como calor, umidade, faísca, fogo, também risco de explosão é uma atividade periculosa, ó. Transporte de inflamáveis. Em algum ponto aqui ele vai falar que também a eletricidade também é uma atividade periculosa. Atividade periculosa, assim, resumindo, mas resumindo mesmo, gente, muito mesmo, é o seguinte: a atividade periculosa seria a atividade em que, se acontecer um acidente, né, é, esse acidente ele pode provocar, né, até o óbito, né? O acidente periculoso ele não estou dizendo que os outros acidentes, não, então quer dizer que os outros, a insalubridade, ela é tranquila, professor? Um ambiente que não é saudável, insalubre? Não, não é tranquilo, né? Mas é o seguinte, a periculosidade, na hora que ocorre acidente, dependendo da maneira do desfecho dele, ela pode, na melhor das hipóteses, deixar você com sequelas graves, na pior
é você ver Jesus mais cedo, tá? É você ir jogar no Vasco mesmo. E já insalubridade, não. Insalubridade existe um risco, obviamente, né? Mas a insalubridade é com o tempo e dá até para você mitigar, né? Ou seja, diminuir esses riscos aí, né? Mas já a periculosidade é NR16, né? A insalubridade é NR15. A 16, você não pode brincar. Né? Aí, como aqui está assim, bem genérico mesmo, né? Ele não dá mais informação. Fala que só tem dois motores, né? Motor grande. Então, eu não vejo outra alternativa a não ser eu colocar um rol aqui de orientações aqui para vocês, tá? Primeiro, por exemplo, você vai dar manutenção como eletricista industrial. Existe um item aqui, ó, que até concessionária de energia chama. Antes de eu falar dele, acho que eu até falei lembrando da aula passada, ó, esse item 10.2.4 aqui, ó, antes dele aqui fala que toda instalação, tá vendo aqui, ó, foco no, dizer igual aquele cara, né? Corta para mim, né, ó, foco no obrigadas, não é se quiser, não, é obrigado, viu? A empresa não tem outra escolha. Empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados, ou seja, o diagrama, pelo menos ela precisa ter um diagrama aqui, é um diagrama unifilar. Isso aqui é o SPDA aqui, ó, isso aqui mostra o detalhe de uma instalação aí da Vivo aí, né? De baixa tensão, ó, mostrando até aquela tomada antiga, sabe? Isso aqui é um projeto antigo aqui de uma instalação, né, de baixa tensão aqui na Vivo, tá? Estação, chama Estação Rádio Base. Aí lembra que eu falei, né, que aí aqui ele tá falando, não sou eu que estou dizendo, é a norma que está falando. São obrigadas a manter os esquemas, né, unifilares. Para você manter, você tem que criar primeiro, né? Você tem que criar e manter esse esquema ainda atualizado. Não adianta nada se ter uma instalação de 1970, você está em pleno 2025, você colocou ar-condicionado, colocou motor, colocou, sei lá, secadeira, extrusora, calandra, e aí você não pôs no projeto. Não vai adiantar nada, né? Não vai adiantar nada porque o eletricista, né? Você, eletricista industrial aí, em vez de ser eletricista, você vai ter que virar xamã, né? Você vai ter que virar adivinho, porque você não tem nem um diagrama unifilar, então pelo menos tem que ter um diagrama unifilar, tá? Aqui está falando. E as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção, disjuntor, chave seccionadora, se tiver uma subestação, no caso aí da Pendrami, tiver uma subestação aí de média tensão, né? Tem que ter as especificações, por exemplo, vai que nela tem um disjuntor de média tensão, que é esse disjuntor ele parece um transformador, tá? Aí ela fala que tem que ter, ó, carga superior, ou seja, se eu tiver um transformador de maior, igual a 102, 112,5, que é a potência maior do que essa daqui, ó, para transformador, é de 112,5 kV. Aí é kVA, né, de potência lá, é potência aparente. Aí você tem que ter, além do diagrama unifilar, obrigado, né? Não é se quiser, você tem que ter. Além desse diagrama, você tem que ter o prontuário das instalações elétricas, que é o treinamento dos funcionários em dia, o NR10 dele tem que estar em dia, o NR, sei lá, trabalho em altura NR35 e por aí vai, tá? Beleza. Aí aqui, ó, tem o item, deixa eu ver, medida de proteção coletiva. Rapidão, só achar. Aqui, ó. Você, eletricista de distribuição, tem que comer com farinha essa regra aqui, ó. O item 10.5, né? Então você pode pôr ele aqui, ó, já em procedimentos de segurança, ó. Pode ser um dos itens, né, que você vai pôr aí.
Mas somente são consideradas desenergizadas instalações elétricas liberadas para o trabalho, né? Mediante você observar todos os procedimentos. Aqui, basicamente, esse seccionamento é o quê? É você desligar o disjuntor ou desligar a chave fusível, dependendo do tipo de, né, de equipamento geral ali, né? Por exemplo, você vai dar manutenção só na baixa tensão ali, você vai no disjuntor geral, você secciona ele primeiro. Depois você vai impedir a reenergização dele. O que quer dizer impedir a reenergização? Se for um quadro, né, um quadro de distribuição, você vai, por exemplo, taguear ele, que chama lock in, lock out. Vou mostrar agora aqui, né, na hora que a gente na hora que eu compilar tudo que eu falar aqui, eu vou mostrar a lista para vocês. Então, esse impedimento aqui é você, além de taguear, colocar uma tag lá falando que você, por exemplo, vou pegar o exemplo da Ambev lá, né? Aí você coloca uma tagzinha falando, eu, fulano de tal, eletricista ou eletrotécnico, que seja lá a sua função, né? Estou trabalhando nesse quadro. Favor não, né? Não desarmar, não mexer nele. Mas aí, para garantir, você ainda trava ele. Você coloca a tag dizendo que você está trabalhando, você desliga, né? Você faz o seccionamento intencional e aí coloca a tag com cadeado, né? Porque vai que tem um doido lá querendo, né, sua cabeça aí, né? A gente nunca sabe. Então você tem que sinalizar, aqui tem no item final aqui, ó, instalação da sinalização de impedimento de reenergização. Então você vai seccionar, você vai desligar o circuito. E detalhe, gente, é uma das pegadinhas do malandro para o eletricista em geral, para o eletrotécnico e para o engenheiro. Você desligar algo não quer dizer que você desenergizou, não. Você só tirou a alimentação elétrica. Pode vir um outro maluco lá e ligar o disjuntor novamente, né? Então você só seccionou, é o nome chique, é o nome gourmet, né? Você só seccionou esse circuito. Daí você vai impedir, né, o resseccionamento, ou seja, ele ligar ele novamente, porque você tem que deixar desenergizado. Daí você vai vir com detector de tensão para saber realmente se aquele seccionamento que aconteceu, você utiliza aquelas canetinhas, né? Você pode, geralmente é a caneta, aquela detectora de tensão. Aí tem uma que além dela detectar a tensão, ela ainda fala que fase que está ligada naquele barramento, se é a fase A, B ou a C. Mas você pelo menos tendo a detectora de tensão já tá bom. Então você vai ver se realmente, né, se realmente esse desligamento que você fez, esse seccionamento, ele valeu de alguma coisa. Aí, você tendo a certeza que, ah, não, coloquei o detector de tensão, ele não gritou, não acendeu nenhuma luz. Então quer dizer que não tem energia, né? Ele está desligado mesmo. Aí você vai fazer o chamado aterramento temporário. Lembrando que dependendo da instalação, pessoal, por exemplo, a de baixa tensão com quadro de distribuição, às vezes não dá para você fazer esse aterramento temporário. Tem gente que jampeia, dá para fazer isso. Você pode jampear ali tem tipo um conector que você coloca um jumper que aí você coloca da fase direto para a barra de terra, porque se alguém ligar, a energia vai passar direto da fase para a barra de terra. Aí fica no plug de baixo ali, dependendo Isso não é muito comum em baixa tensão, né? É mais comum na média, na chave fusível que fica lá no poste, tá? O aterramento, chamado aterramento temporário. Você literalmente curta o circuito as três fases e aí você liga no barramento de terra, tá? Aí, dependendo, não é possível você fazer isso na baixa tensão, né? Lá no quadro de baixa tensão. Por isso que você tem que trancar ele, travar ele, porque às vezes o aterramento temporário não é possível. Mas o supressor de surto, ele serve também para essa questão. Se der curto-circuito lá, o supressor de surto, ele desvia toda a energia e leva para o barramento de terra. É uma opção.
Proteção dos elementos energizados, caso tenha, né? Dependendo aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. No quadro. Ah, não, não tá aqui, não. Procurar com essa foto agora. Esses elementos do elemento energizado, por exemplo, você tem uma barra de terra aqui. Você tem aqui, ó, por exemplo, ó, o disjuntor geral, né? A alavanca dele aqui. E aí você vai ter o barramento aqui, ó, que vai ser conectado direto com o borne inferior aqui, né? Do disjuntor. E aí, esse elemento né, da parte energizada é uma chamada de proteção suplementar. Geralmente eles colocam aqui ó, é um acrílico mesmo, é um policarbonato. Aí esse acrílico, ó, ele tem uma basezinha aqui, ó, para ele ficar alto, né? Ele ficar passando aqui do barramento, ou seja, você está na frente do quadro, né? Qualquer toque acidental, você não vai lidar, né? Você não vai tocar acidentalmente no barramento, porque ele tem uma proteção suplementar aqui. Aí, dependendo, se for um de baixa tensão, essa proteção suplementar ela tem que ter, principalmente na indústria. Já se você for lidar um eletricista de redes, por exemplo, que fica lá no poste, ele coloca uma cobertura laranja, né? Chamada lençol, aí tem a cobertura rígida, que basicamente é uma proteção mesmo. Você coloca no cabo, né? Para na hora que você está fazendo a manutenção. Por exemplo, quando você vai ligar um cliente novo na concessionária, você sabia que você não desenergiza a rede, você já vai direto, tem um conector lá que é chamado conector de perfuração. E aí você coloca ele em cima do cabo com a capa protetora, né? E aí na hora que você atarracha ele, esse conector, o pessoal até apelida ele de conector vampiro. Ele corta aquela placa, aquela capa do cabo, né? Só que aí ele protege pela a boca dele, né? Aí, internamente dele, aí ele conecta com a parte elétrica por baixo, aí você consegue ligar esse cliente, mas é só na baixa tensão, viu? Na média tensão você não pode fazer isso, não. Dependendo do caso, né, a proteção dos elementos e instalação, né, de impedimento de reenergização, né, a sinalização, quer dizer. Você tem que sinalizar que foi impedida a energização. Aí, geralmente, aqui em Goiás, né, outros estados também, eles usam esse acrônimo aqui, ó, dicas. Aí, aqui que é para dizer desligar, né, o D de desligar, o I de impedir, né, o C de constatar, né, para ver se realmente foi desligado, né? O A de aterrar, né? O acrônimo para aterramento temporário, viu? Existe o temporário que você aterra enquanto está fazendo as manobras, fazendo as manutenções, né? Isso acontece mais na média tensão. Na baixa tensão, no ambiente ali de fábrica, esse temporário até dá para você fazer, mas só se o quadro ele for preparado para isso. E a sinalização, né? Obviamente, quando você impediu ali, né? Você faz toda a sinalização e o tagueamento, né? Desse circuito. Aí agora, para a gente fechar todos esses pontos aqui, ó, por exemplo, tem o item aqui, ó, que fala de treinamento. Fala esse aqui, ó, trabalho de alta tensão. Ele fala também de trabalhos com circuito energizado, viu? Aí, embora a NR10 ela pregue que você tem que desenergizar o circuito, existem situações que você tem que fazer com ele energizado. Mas não é o foco agora da aula, o foco agora é proteção, né? Deixa eu ver. Aí, habilitação, né? Qualificação e capacitação. A capacitação, por um exemplo aqui, são vocês, estão fazendo o curso de eletricista industrial, né? São os eletricistas. Agora, a qualificação, né? A qualificação é o curso técnico e o curso superior. E a habilitação
é o profissional que é qualificado, ou seja, que ele tem ou o curso técnico ou o curso superior, e ele tem um conselho de classe. Aí esse conselho de classe vai conceder a habilitação técnica de engenheiro, ou habilitação técnica de eletrotécnico, ou de tecnólogo e por aí vai, né? Aí já a capacitação não tem, embora você tenha sindicatos aí, né? Você não tem um conselho de classe dos eletricistas aí, né? Aí por isso que a capacitação ela é ministrada pelo cidadão que é qualificado, né? Que por sua vez ele tem habilitação, né? É aquela história, todo qualificado é habilitado? Não, mas todo habilitado ele é qualificado porque ele fez o curso técnico ou o curso superior. Aí esse cidadão ele tem a liberdade pela própria o Ministério do Trabalho e Emprego, o conselho dele, né, ou o CREA, ou o Conselho Regional aí dos Técnicos, de ministrar treinamentos, né, para esses profissionais, né? Tanto ministrar a aula igual estou fazendo aqui, ou e também se responsabilizar tecnicamente. Agora, para a gente fechar com chave de ouro aqui, ó. Aí lembrando, viu, pessoal? Quem entrou depois aí, ó, não esquece. O envio tá liberado até as 22, tá? Vocês finalizem, pelo amor de Deus, aí, ó. Tem gente que já começou, antes de eu abrir a aula, eu já olhei ali, né? Já vi que o pessoal tem gente que já tá na frente aí. É até as 22, esse envio aqui, ó, tá? Agora vamos fechar os pontos aqui principais. Eu compilei aqui, eu vou até. Ou pois não, Sara? Todas as atividades é na mesma data, né? O Não, prazo. não, todas não. Essa daqui, a partir dessa daqui, ó, as outras, eu vi que muita gente já enviou, tem até que fazer a correção. Mas essa daqui em especial, aqui, ó, a partir do desafio 9, e o desafio 10 vai ser na próxima aula, tá? Aí ele vai abrir na próxima aula aqui, tá? Aí, se não me falha a memória, hoje já é dia 1, né? Então, o último desafio vai ser na próxima aula. Então, eu vou ter que acrescentar mais duas atividades aqui, valendo ponto, né? Uma para o dia 15 e outra para o dia 22/9, que Mas vai tô ser o falando último. assim, Ah, todas as atividades têm que ser entregue até dia 22/9, né? sim, sim. Mas Ah, aí, em especial, essa daqui hoje, essas vai entregar hoje, tá? Beleza? Essa daqui, ó, o desafio 4.1, tá? Aí, aí lembra que aí no início da aula eu discorri aqui, né, sobre a SAP. Aí tem duas etapas: os riscos existentes, né, e os procedimentos de segurança. Daí eu busquei compilar aqui com vocês, vou até, deixa eu ver, F5, para ficar melhor aqui para vocês verem aqui, ó. Eu ranqueei aqui, ó, por exemplo, como se diz, para a gente não zerar, né? Qual que é o risco existente aqui, né? Porque para você medir o fator de potência, né, você vai ter que acessar os motores, você vai ter que verificar o nível de tensão, né, o nível de corrente com alicate amperímetro. Então você vai se expor à instalação elétrica. Então, o mais evidente, por isso que eu coloquei aqui, o mais evidente, pois é necessário você conectar a instrumentação, né, o multímetro lá para você aferir tensão e o alicate amperímetro para você aferir a corrente. E aí, com o valor de tensão e o valor de corrente, você poder encontrar o fator de potência, tá? Então, esse é um dos pontos aqui dos riscos existentes. Outro, arco elétrico e curto-circuito. Quando você, né, tá ali em frente ao quadro ali de distribuição, até mesmo ali no motor, você tem que tomar cuidado, por exemplo, se você entrar em contato a fase A com a fase B, por exemplo, uma chave ali, né? Entre em contato e curto-circuito, ou seja, a fase A liga diretamente com a fase B, o que que vai acontecer?
a corrente que vai passar ali pelaquela chave, ou se você tocar ali entre as duas fases, né? Uma mão ou as duas mãos, o que que vai acontecer? A resistência elétrica vai ser muito baixa e a corrente ela vai tender ao infinito. O que que pode acontecer? Um arco elétrico. O arco elétrico é uma corrente muito alta, instantânea, que ocorre ali, inclusive gerando até risco, se o espaço ali for fechado, né? Pode gerar risco de explosão. Coloquei um pouquinho mais na frente aí. Então, ó, choque elétrico, arco elétrico e curto-circuito, tá? O que mais aí, ó? Falta de identificação dos motores, né? Foi isso que ele falou lá, que não tinha identificação, né? Ó. Foi a única coisa que. E, e você não identificar, por exemplo, não identificar qual que é a potência, se ele é monofásico, se ele é trifásico. Você tem que ter os parâmetros dele para você poder fazer os cálculos, até mesmo conferir lá, né, no diagrama unifilar, né, conferir e para você operar esse equipamento, né? Aí nele, por exemplo, ó, até eu coloquei aqui, ó, você vai na placa de identificação fala tensão, os tipos de ligação que eu posso fazer, por exemplo, um tipo de partida muito comum aí que o eletricista industrial faz é a estrela triângulo, a velha estrela triângulo aí. Como é que se você não sabe ali na placa, dependendo da quantidade de polos que tem o motor, né? Como é que você vai ligar ele em estrela? Como é que é a configuração em triângulo, por exemplo? Outro ponto, riscos mecânicos, ó. Eles têm parte o quê? Parte giratória. Dependendo do tipo de motor, até de ferramenta ali, ele tem até que ter um alambrado ali, né? Uma proteção. Se aquele, vamos supor, se esse motor ele tem um disco ali, aí aquele disco, uma transmissão ali que conecta com outro motor, e aí vamos supor que ela arrebenta e sai voando para tudo quanto é lado. Aí, às vezes, eles têm um alambrado, uma proteção ali, que impede, se caso o eixo estourar ali, ele sair voando para tudo quanto é lado. Imagina ali o mancal ali, arrebenta rolamento e sai esfera de metal para tudo quanto é lado ali, né? Deixa eu ver o que mais. Aí, fogo e explosão que eu tinha citado, ó. Se der um arco elétrico aí, dependendo do espaço confinado, até dependendo do. Aí fala que é uma empresa aí de mineração, né? Dependendo do insumo que tem ali. Vai que tem algum, já que é mineração, né? Um insumo explosivo ali, um trinito tolueno, né? Então, ó, falha durante a medição, um defeito interno no motor pode gerar superaquecimento, faísca, e se o ambiente, né, for propício aí, né? Deu trava-língua aí. Se for propício, pode ocorrer uma explosão aí, né? Um incêndio aí. Agora, para o segundo ponto aqui, né? Para você diminuir os riscos, né? Procedimentos de segurança. A famosa APR, né? Eu vou até abrir uma aqui para vocês. Ó, esse aqui é um exemplo de uma análise preliminar de risco antiga. Deixa eu abrir ela em outro formato. Aí, dependendo da empresa, né? Isso daqui é da antiga Celg aí, ó. Aí, por exemplo, até o veículo, ó, serviços técnicos e comerciais, moto, outro veículo, né? Às vezes um caminhão ali, né? É área urbana, é área rural, né? Já que você trabalha na rua, né? Aí aqui tem os vários tipos de documento, ó, solicitação de serviço, né? Tem o corte, religação, ou uma OS específica, vai que ele tem que plantar o poste e fazer a interconexão do circuito, mas antes disso ele tem que colocar o poste, depois pegar, fazer o tracionamento de cabo e tracionando esse cabo ligar na rede elétrica, né? Então, para ele ligar na rede elétrica, ele vai ter que desligar a rede ali no entorno dela, fazer aterramento temporário. Então, aqui na análise preliminar de risco, o próprio nome já diz. Você vai identificar os riscos potenciais, ó. Quais riscos que envolvem a tarefa? Ó, queda, ó, arco voltaico, explosão, ergonômico, ruído, né? Que EPIs que você vai utilizar? Que inclusive acho que é o próximo aqui, ó.
Ah, isso daqui foi o que eu falei aqui, ó. Que o pessoal chama de loto, né? Lockout, né? E tag out, né? São os bloqueios, né? O cadeado que você coloca lá. E a tag, né? Ou seja, falando, ó, eu sou fulano de tal, trabalho, né? Eu sou eletricista industrial dessa área, estou fazendo a manutenção. É uma tagzinha, já vem pré-escrita, você só coloca lá e mostra a sua foto, aí dependendo, até o seu número aí de celular para a pessoa entrar em contato com você, se precisar ali, dentro ali do chão de fábrica, por exemplo, né? Tem empresas que é rígido, por exemplo, acho que na maioria, né? Ali na Ambev, por exemplo, você não pode caminhar com o celular aqui no ouvido e ficar conversando. Você quer conversar? Você vai parar no lugar, ver, e lógico, no lugar ali que é seguro, né? E aí sim você vai atender. Nem aqueles Bluetooth você pode utilizar, né? Você pode até utilizar o Bluetooth, mas você tem que ficar parado. Ai de você se o pessoal da segurança do trabalho vê você sair conversando com o celular, porque ali é tráfego de caminhão 24 horas por dia ali, é empilhadeira, é muita coisa perigosa ali. Tem local, só de você passar lá, tem os tanques de soda cáustica, lugar assim, você passa, você tem que utilizar óculos de proteção, porque se você passar no local sem uma roupa adequada, sem um óculos, você começa a sua pele pinicar todinha. Então, a PR, né, ou seja, você já prevê todos os riscos da tarefa que você faz, né? Você pega a solicitação de serviço de manutenção, por exemplo, aí você transforma numa ordem de serviço, que aí você vai executar aquela tarefa, né? Então, a desenergização, né? E bloqueio, né? Que mais? Ah, aqui, ó, no caso da desenergização, ó, eu coloquei os itens. Esses itens eu tirei daqui, ó. Tirei daqui, ó, lá do seccionamento, impedimento, ó. Tirei do item 10.5.1 lá da NR10. Que mais? Medidas de proteção coletiva, ó, como isolar e sinalizar a área de trabalho para impedir o acesso, né? Outra medida de proteção coletiva que você pode fazer é treinamento, né? Os treinamentos de NR10, como é que tá? É a cada 2 anos, se tudo der certo, ou seja, se você não tiver tido um acidente de natureza elétrica, que vai ser necessário você refazer esse treinamento, né? Se alguma coisa sei lá, na norma não mudou, por exemplo, inventou um novo óculos de realidade virtual que você consegue enxergar a eletricidade sem mesmo usar um detector de tensão. Então, já que é um equipamento novo, você vai ter que parar uma horinha ali, né? Não precisa ser 40 horas, mas uma horinha ali e receber instrução do pessoal lá da segurança do trabalho, né? Ou até do pessoal da elétrica aí, né? Que mais? Utilização de equipamentos de proteção individual. No próprio APR, ó, tem aqui, ó, os EPIs, ó, capacete, óculos, protetor facial, manga isolante. Isso aqui eu estou mostrando tudo é eletricista de rede, viu? Ó? Luva de vaqueta, luva de raspa, talabarte, né? O cinturão, o cinto tipo paraquedista, né? Esse talabarte cinturão é o talabarte chamado de posição, para você ficar parado no local com as duas mãos livres e conseguir fazer a manutenção, montagem, desmontagem da ferragem ali, né? O tracionamento do circuito. Aí capacetes, luvas, né? Vestimenta com tratamento anti-chama, ela tem um tratamento químico, né? Que aí o tecido, em vez de pegar fogo, ele vai só desfarelar, né? Calçado de segurança para eletricista, né? O que mais? Ferramentas e instrumentos adequados, ou seja, você utilizar equipamentos com proteção, por exemplo, a chave de fenda, né?
Chave de fenda normal, ela tem um cabo, né? E a parte metálica aqui com a fenda aqui, por exemplo. Aí tem uns que são isolados, ó. Ele tem a proteção plástica aqui, ó, envolvendo tudo. Inclusive só a pontinha mesmo, onde você vai fazer, né, o contato ali com o borne do disjuntor, por exemplo, é que ele é metal, a parte metálica fica exposta ali, né? Então, ferramentas adequadas para o serviço. O que mais? Qualificação, é igual eu falei aí, né? A qualificação profissional, no caso, seria os treinamentos, né? Os treinamentos ou de NR10, treinamento de CEP, tá? Deixa eu ver o que mais, pessoal. E trabalho em equipe. Na verdade, lá na NR10 está falando que o trabalho com eletricista e todo trabalho que você vai fazer com eletricidade tem que ser com pelo menos duas pessoas, tá? Aí por isso que fala trabalho em equipe. Pelo menos duas, né? Ou mais. Aí dependendo da função, por exemplo, o eletricista de rede tem equipe leve, equipe pesada com 3, 4, 7 pessoas e por aí vai, tá? Então é isso, pessoal. Desculpa ter passado um pouquinho do horário aqui. E aí, vou ficar de olho aqui, tá, pessoal? Aí até as 22 vocês entregam essa parte, tá bom? Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula, tá?